Quando Deus, lá no início de tudo, criou o homem e a mulher, a gente pode ver que quando ele criou Adão, que em hebraico significa homem, na Bíblia, esse nome é dado a esse ser humano por ter sido criado na terra, que no hebraico é Adamã, né? E significa Adão. Aí Deus viu que Adão estava muito feliz, tinha tudo só para ele. Aí ele fez o quê? Deixou ele mais feliz ainda, criou a mulher. As mulheres pensaram que eu ia fazer palhaçada, que nem o pastor Cláudio Duarte, né? Ele estava feliz, ele falou, não, eu preciso dar mais felicidade para ele. Aí ele criou a mulher. Tem mulheres casadas aqui? Mas vocês estão... Queria que eu fizesse essa piada, né, irmãs? Vocês queriam que eu fizesse essa piada, eu não vou fazer. Aí ele viu que ele estava feliz, deixou ele ainda mais feliz, dando uma companheira por nome de Eva. E o nome de Eva tem origem no hebraico de Aya, que significa vida ou sopro. Então, aqui no telão, logo em seguida Deus ordenou, por essa razão, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aí você fala, isso é no Velho Testamento, também temos um Novo. Jesus disse lá em Mateus 19, no telão também, versículo 4 e 5, ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador fez o homem e mulher? O que passar disso é procedência maligna, irmãos. E disse, por essa razão o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois, quantos? O homem se tornarão uma só carne. Interessante isso, porque todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer ter uma família abençoada, amém? E nós vamos estudar hoje, por falar em bênção, mas para que a bênção seja gerada na nossa vida, existem alguns princípios que nós precisamos seguir. Homens, as mulheres e filhos. Então, hoje tem sido muito distorcido. Nós temos um inimigo que tem atuado, sabe, poderosamente na vida, principalmente dos nossos filhos. Porque a base de um casamento, de uma família sólida é filhos abençoados, os pais ficam menos preocupados. Não é assim? Mas o que tem acontecido? Esse negocinho aqui chamado celular, que tem se tornado babá de filhos, tem se tornado portais para que a gente veja coisas que não agradam ao Senhor. E nisso, os nossos filhos, que mesmo que são ensinados dentro da casa do pai, têm perdido princípio e temor. Mas nós como igreja temos esse papel fundamental de nós, pastores, e você pai e mãe, porque isso não é somente nós que temos que alertar, é vocês também, a poder dosar o tempo do teu filho num celular, a poder dosar um tempo na frente da televisão, ao ver o que ele está assistindo. Eu sou da época que eu sentava com meu filho para assistir, sabe o que? Backyard, né? Para quem conhece. Eu dançava com meu filho, olha que mico, gente. Eu dançava com meu filho para ele dar uma risada. Mas graças a Deus, valeu a pena eu ter gastado meu tempo em assistir com meu filho e ver o que ele estava acompanhando. Assistia Carrossel, Chiquititas, eu conheço tudo isso aí, gente. Por quê? Ele queria ver, eu queria saber o que estava sendo passado para ele. E isso é importante. Hoje nós largamos os nossos filhos à mercê da vontade da internet. Mas é uma responsabilidade nossa como pai em direcionar os nossos filhos, para que eles não caiam em armadilhas que geram lá na frente perda de compromisso com Deus, falta de amor, ansiedade, depressão, vontade de muitas vezes se matar. Você pode ver que o maior índice de suicídio está lá no Japão. Por quê? Os jovens de lá, e eu estive pesquisando algumas coisas, os jovens de lá são muito ligados à sua vontade, e não à vontade dos pais, embora seja um país muito acima de leis, de respeito, como nós somos aqui. Lá o filho, ele decide o que quer muitas vezes, mas não, Deus ordenou
o pai e a mãe para serem realmente as pessoas que vão direcionar os seus filhos, porque um dia nós fomos filhos. Nós somos filhos. Teve um dia que eu peguei, quando cheguei em casa, quando eu trabalhava viajando, o meu filho, ele tinha feito uma malcriação. Isaac tinha feito uma malcriação, mas ninguém nem acredita nisso, né? Mas ele fez, quando criança. E aí eu cheguei e minha esposa, olha, eu não sei o que eu faço. E a minha sogra falou também, eu falei, peraí, ninguém fala nada, deixa comigo. Peguei ele e levei ele no quarto, coloquei ele ali de joelho, você vai ficar aí de joelho, no milho. E ninguém fala nada, e ele ficou chorando. Meu irmão, chorou meia hora. Mas foi melhor meia hora do que a vida inteira. Olha ele onde ele está. Você não tem que ter dó, você tem que ter disciplina. Deus te chamou para ser aquele orientador que vai levar teu filho a caminhos altos. Você é o gerador da bênção de Deus para essa terra. Já parou para pensar? Se você gerou um filho, você está preparando talvez um futuro presidente, um melhor profissional. Eu me orgulho de ver ele sendo considerado na escola que ele estuda como o melhor aluno. Eu me orgulho de ver ele, quando foi fazer o estágio, receber elogios. Mas por quê? Porque esse foi o papel que eu aprendi na igreja, de ensinar, de educar, de levar a palavra dele. A minha esposa muitas vezes fala, vai orar, você vai orar, vai orar. Ainda mais mulher da intercessão, né? Vai orar. E vale a pena. Então, meu irmão, mais vale a pena você gastar um tempo com o teu filho do que depois você chorar as lágrimas que você não terá mais tempo. Quem é advogado sabe muito bem quantos filhos estão perdidos. Essa noite, quantos perderam a sua vida? Quantos jovens se perderam na bebida, na prostituição? Por quê? Porque tem pais que não ensinam, às vezes até ensinam, mas não são o espelho para o seu filho. E nós como igreja, nós temos que ser espelho para os nossos filhos, porque ele vai olhar em nós a nossa fé, ele vai olhar em nós a nossa atitude, e eles vão imitar a nós. Amém? Vamos ler, abre a sua Bíblia no livro de Salmo 128, do versículo 1 ao 4, nós vamos ler. É um salmo realmente que fala sobre a família. Aleluia. Quem está aqui, diga amém. Diga, Senhor, fala comigo. Aleluia. O Senhor fale com você. Também aproveitar aqui e mandar um abraço para os ouvintes da nossa rádio. Para quem não sabe, nós temos uma rádio web. Ela é uma rádio que já está há 2 anos, vai completar agora no mês de outubro. 2 anos no ar, levando o evangelho, levando a palavra. A gente tem visto e recebido tantos relatos de pessoas que têm gostado de ouvir a rádio, têm sido abençoado. Seja você também um abençoado, ouça a nossa rádio, Rádio Web Viver Feliz. Joga lá no Google o que você acha. Deus abençoe a tua vida, você que nos acompanha também pelo Facebook, pelo YouTube. Que o Senhor possa também falar ao teu coração, a Adriana, o Diego, o irmão Avonir, que sempre nos acompanha. Bom, como a gente vai falar muito sobre uma das coisas que o homem mais tem perdido, que é o temor. Então, como o temor do Senhor traz prosperidade e paz para o lar, que isso significa a bênção de Deus. Vamos ler esse salmo. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Lembre-se, meus irmãos, a família, ela é o núcleo central da vida humana, onde o amor, a educação
e tantas outras coisas fazem parte da família cristã. Uma delas é ouvir a palavra, ler a palavra. Isso faz parte da tua vida. Mas na sociedade atual, onde temos tantos lares enfrentando desafios de diversas naturezas, esse salmo nos oferece uma visão consoladora e inspiradora sobre como o temor do Senhor pode trazer bênçãos, prosperidade e paz para a família. Esse salmo ele é pequeno, mas com profundas riquezas, nos mostra que o lar que honra a Deus e vive segundo os seus princípios é um lar abençoado, onde a verdadeira felicidade e a prosperidade genuína podem ser encontradas. Vamos ver o primeiro versículo que diz o seguinte: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Esse salmo começa com uma declaração poderosa, meus irmãos, sobre a felicidade verdadeira, abençoada daquele que teme ao Senhor. E é o que tem faltado nos nossos dias de hoje. As pessoas não têm que ter medo, mas têm que temer ao Senhor. O temor do Senhor não é este medo, mas é uma reverência profunda, um reconhecimento sobre a soberania de Deus. Eu sou dependente de Deus como pai. Eu preciso saber o que Deus tem para o meu filho, mas quando eu entro em contato com ele, eu entendo isso. E muitos pais, como eu disse, deixam a reveria, deixam a sua própria mercê, a própria sorte, que o filho viva conforme o mundo quer viver. E aí é onde entra as bebidas, aonde entram os problemas que a sociedade tem vivido. Filhos não ministrados são problemas para a sociedade. Filhos que não seguem a palavra de Deus, eles se tornam um problema para o mundo. Mas filhos que ouvem a palavra, filhos que seguem a palavra de Deus, se tornarão um baluarte lá na frente. Se tornarão as melhores pessoas para este mundo. Se tornarão geradores de opiniões. E nós precisamos despertar isso nos nossos filhos. Despertar de uma forma que eles possam fazer a diferença lá na frente. Quando o profeta Joel fala que no final dos tempos, os nossos filhos eles estarão ali tendo visões. Eu imagino que ele estava pensando no futuro, quando ele viria buscar, o Senhor Jesus viria buscar a sua igreja, que os nossos filhos estarão profetizando e declarando que o Senhor está próximo. Mas nós temos vivido uma sociedade inversa disso, em que os copos coloridos têm sido a verdadeiro sentimento de alegria passageira para os nossos jovens. Quem sabe, estão entendendo o que eu digo copo colorido? Em que a fumaça tem trazido mais o despertar, mas é um despertar que se passa para os jovens. E nós temos a condição de mudar isso daí. Como os pais, nós temos que ter essa atitude de temor e reverência, mostrar para ele, através da nossa vida, o porquê que nós seguimos a Jesus Cristo, que ele é a base de tudo para nós. A base do casamento já foi dita na palavra de Deus. Deus criou o homem e a mulher, e eles se tornarão uma só carne. Não adianta o pai pensar uma coisa e o filho e a mãe pensar outra. Eles têm que estar alinhados. Muitas vezes minha esposa falava alguma coisa que eu não era de acordo, mas eu deixava ela fazer. Depois eu chegava nela em particular e falava a mesma coisa. Eu falava: olha, não era assim, porque senão o filho não sabe para onde vai, ou ele vai para o lado que mais lhe convém. Amém ou ai? Aliás, quando nós falamos de temor, lembramos que Salomão escreveu o seguinte, aqui no telão, Provérbios capítulo 9, versículo 10. Como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda em seus caminhos. Ou seja, voltando tudo aquilo que eu já falei, na presença de Deus eu tenho paz e alegria e bênção do Senhor. Fora da presença de Deus, fora deste caminho, eu estou lançado à sorte do mundo. E eu quero dizer algo para vocês, pais, e vocês sabem disso: o mundo é cruel, principalmente com os nossos filhos. Não dê margem mais para isso. Mude isso. Voltando a esse primeiro versículo que nós estávamos falando, esse versículo enfatiza que a bênção não vem apenas pelo conhecimento de Deus, mas pela prática de andar nos seus caminhos e viver uma vida em obediência e alinhada com a vontade de Deus.
Quando uma família segue os padrões da vontade de Deus, ela nega a vontade do mundo. Pois o que o mundo tem a oferecer nos dias de hoje? Casamentos frustrados, casamentos com base de contratos, filhos sem respeito, sem compromisso, traições e tantas outras coisas ruins. Ou eu estou errado? Se eu estou errado, estou certo ou estou errado? É isso que acontece. Se pararmos para pensar, o que as coisas do mundo oferecem são vícios, drogas, bebidas e prostituição. Como eu disse essa noite, você já parou para pensar quantos podem ter perdido a sua vida? Ou quantos estragaram a sua vida? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós damos mais margem para o mundo entrar na mente dos nossos filhos do que é verdadeiramente a palavra de Deus. Ah, está tudo bem, ele vai entender. Não, ele está no caminho do Senhor. Entenda o seguinte, 1 João, capítulo 2, versículo 17, você que gosta de anotar. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Até mesmo porque, se pararmos para pensar, Jesus Cristo vem para que tenhamos vida e vida em... não é o diabo, mas o ladrão, né? Que a gente fala o diabo, mas nessa palavra, quando Jesus traz essa simbologia, ele diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Não é o diabo, é o ladrão. Mas ele é o ladrão das nossas almas. E o que ele quer? Ele quer destruir a tua família. Ele quer trazer discórdia no teu lar. Ele quer jogar os vícios dentro da tua casa. Ele quer matar os sonhos do teu filho. Ele não quer que seu filho se torne um profissional. Mas nós entendemos que nós confiamos no Senhor. Nós ensinamos o que é Jesus Cristo para os nossos filhos. Nós temos esse compromisso, essa base que está em mim e está em você. E nós temos que levar essa palavra. Amém? Por quê? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, não morre. Versículo 2 diz o seguinte: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Então você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Aqui vemos a promessa da prosperidade, a satisfação para aqueles que temem ao Senhor. Essa prosperidade não é apenas material, mas envolve a satisfação em ver o fruto do próprio trabalho. Há uma bênção especial sobre aquele que trabalha diligentemente e com integridade, e que pode desfrutar dos frutos do seu trabalho com alegria. Deus promete que haverá sucesso e bem-estar para aqueles que andam em seus caminhos. Então, quando eu trabalho, Deus me dá condições de realizar sonhos. Deus me dá condições de fazer o melhor para a minha esposa. Está vendo aí a sua esposa? Bem arrumada, bonita. Deus te deu condição de você ou ela trabalhar. Rolou até um beijinho na mão. Não posso dar um beijo agora. Beijo. É isso aí. É bom olhar para a esposa e ver que ela se olha, ela se sente bem, ela está feliz. Não é não, Pio? É bom, né? Quando vai lá a Verônica, né? Baixa as energias de tudo. Cabe a energia do bairro, né? Depois vocês perguntam para o Pio que história é essa aí. Mas é isso, é bom. E o homem tem esse papel de fazer isso. Nós temos essa obrigação. São os homens casados aqui, levanta a mão. Nossa, tem bastante gente. Você tem esse compromisso com a sua esposa, de zelar por ela. Ela é a parte mais fraca, sei que pensa. A Bíblia diz que ela, mas eu acho que não. Mas ela é a parte que vai te fazer bem. Como é gostoso também chegar em casa e de repente sentir aquele cheiro. E quando eu entro na garagem, eu falo assim: meu Deus, está acabando com o cheiro da vizinhança aqui. Que a mulher cozinha bem, gente. É gostoso. Por quê? Porque ela está fazendo o que ela sabe que você gosta. Mulher se preocupa nos pequenos detalhes em tudo. Mulher detalhista.
Ela vê coisas que você não vê, homem. Ela tem visão além do alcance. Aliás, o primeiro drone foi inventado pela mulher. Não é verdade? O primeiro drone foi inventado pela mulher. E eu senti uma vez esse drone chegando em meu espinhaço. Eu saí correndo, de repente só vi aquele chilapada nas costas dele. A mãe corrige. Mulher é esperta, mulher ela tem realmente esse contato com Deus. Ela entende diferente, ela tem uma visão ampla. Porque nós, o homem, ele é mais aquela questão da razão, né? Mas ela é emocional, e por ser emocional, ela pensa diferente. Amém, mulheres? Então esse versículo reflete a ordem e a bênção de Deus, que coloca na vida daqueles que o honram. Honrar a Deus é ser abençoado. Quando eu honro ao Senhor no meu casamento, eu estou entendendo que a bênção de Deus está sobre o meu casamento. Aleluia. Quantos podem dizer, os homens podem dizer isso? A bênção de Deus está sobre o meu casamento. É isso aí. Vocês que vão casar aí, ó. Isso aí. Então, por quê? Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão, versículo 3 nós já estamos lá, como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Essa é uma imagem poética utilizada nesse versículo, pinta um quadro de harmonia e abundância dentro do lar. É um quadro que realmente o inimigo das nossas almas tem tentado matar, tem tentado apagar. E é uma das coisas que nós temos que zelar. A mulher frutífera é aquela que abençoa, aquela que recebe o marido quando chega em casa, cansado depois de um dia de trabalho. A mulher é aquela que tem o discernimento de quando ele está preocupado, ela olha para ele, você não está bem, e ela senta com ele, conversa com ele, se expõe a seu jeito de ver e pensar, o seu jeito de como agir naquela situação. A mulher é aquela ajudadora, por isso que ela é frutífera. Ela sempre tem algo para dar ao seu esposo, tem algo para entregar. Ela sempre tem uma palavra. Ela sempre tem para o seu filho, às vezes não vai bem na escola, tem uma nota ruim. Não, filho, ela não vai jogar o drone na primeira. Ela não vai dar um de Indiana Jones também. Primeiro ela vai tentar ajudar. Indiana Jones, quem já aqui também já... Tem bastante gente, né? Então é isso, meus irmãos. Vocês estão entendendo o segredo para ter uma família abençoada? É simples. Se seguirmos a palavra de Deus e não deixarmos Ele condenar a nossa vida, teremos filhos abençoados, teremos esposas abençoadas, teremos pais abençoados. Isso não pode direcionar a sua fé. Isso aqui não pode mudar o destino que Deus já escreveu para a tua vida e para a tua família. Você não pode deixar isso aqui mudar. Uma das coisas que acontece muito, e graças a Deus nós cortamos em casa, até um dia desse, por causa do pastor Diego, que eu estava falando com ele lá nos Estados Unidos, aí eu peguei o celular para ver se tinha mandado alguma coisa, aí estávamos na mesa, a minha esposa, opa, quase que vem um drone. Ela, o que nós já acordamos? Opa, é verdade, joguei para o lado. Porque o momento da mesa não é um momento de briga, mas é um momento de a família sentar, sorrir, sabe, desfrutar de um almoço ou janta gostosa, falar do nosso dia a dia, do que nós passamos, dar risada, talvez às vezes até chorar por uma situação ou outra, mas esse é o padrão que Deus quer para a sua família, ela estar unida. E hoje, se você for ver, cada um no seu quadrado, né? É isso que tem a música lá? Na hora das refeições, um na sala, outro na cozinha, outro lá no quarto, talvez até no banheiro, e a família não se comunica. O que falta para que hoje tenhamos famílias realmente firmes é entender que Deus criou a família para um propósito. E qual é esse propósito? De ser bênção dele aqui na terra. Porque quanto mais a família é próspera, mais as pessoas que são do mundo vão olhar para quem? E elas vão querer seguir o exemplo de quem? Por isso que o diabo ele quer matar, roubar e destruir. Esse é o alvo dele, destruir a família.
E não permita isso, irmãos. Não permita que isso aconteça. Jesus está próximo, sim, mas há tempo ainda de nós resgatarmos aqueles que estão se perdendo, de ir atrás, de fazer a diferença. Então desperta, meus irmãos, principalmente os homens. Despertem para isso. Quando ele diz que os filhos são como brotos de oliveira, simbolizando vitalidade, crescimento e continuidade da bênção de Deus. Esse versículo ressalta a bênção, a fecundidade e a prosperidade dentro da família, onde cada membro desempenha um papel significativo na construção de um lar abençoado. O que o salmista aqui dizer? Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Quando a oliveira fica muito velha, presta atenção nisso, isso aqui eu peguei na aula de teologia, tá? Perdi. Eu mexi aqui, tá vendo? Quando a oliveira fica muito velha, olha só, o tronco principal pode parar de produzir os seus frutos. Sendo assim, os cultivadores deixam várias mudas de brotos novos crescerem ao redor da oliveira, até se tornarem parte integrante da árvore. O que significa? Depois de um tempo, a árvore original, que simboliza o pai e a mãe, pode estar cercada por 3 ou 4 troncos jovens e vigorosos, como o filho ao redor da mesa. Daí a comparação bíblica que nós vemos. Os brutos, que seriam os filhos, possuem a mesma raiz e participação da produção da safra de azeitonas. Essa imagem nos faz pensar também na fé e na família. Por isso que ele diz que os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Interessante que, indo um pouquinho mais além, como é bom ver filhos prósperos. Quem tem filhos abençoados aqui? Eu espero que todos. Como é bom ver filhos progredindo. Como é bom ver filhos abençoados. Como é bom ver filhos falando da obra do Senhor. Como é bom ver filhos temente a Deus. Isso faz parte de um lar abençoado. Você faz parte disso e pode dar um glória a Deus? Tanto que nesse versículo acaba indicando que o lar que teme ao Senhor será um lugar de vida. Isso é crescimento e provisão. Amém? No versículo 4 diz o seguinte: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O salmo conclui reafirmando que o temor do Senhor é a chave para a bênção. Aquele que reverencia a Deus, que vive segundo os seus mandamentos e ensina a sua família a fazer o mesmo, experimentará as bênçãos de Deus de maneira abundante. Essa bênção se manifesta em paz, alegria, prosperidade e na presença contínua de Deus no lar. Lembre-se, o que será ligado aqui na terra, se eu estou me conectado a Deus aqui com a minha família, entregando a minha vida a Deus, a minha esposa ao Senhor, em oração, em intercessão, o meu filho da mesma forma, tudo isso que eu estou fazendo está ligado diretamente com os céus, está ligado com Deus. E aí Deus, eu sempre falo, não resiste a sua carinha de pidão. Ele não resiste o seu jeitinho. Ele não te resiste quando você dobra o joelho. Ele não resiste quando vê você orando continuamente. Ele não resiste se um ora, imagine 2 orando, pai e mãe orando. Ele não vai resistir seu rostinho lindo. Fala para isso pro seu irmão. Tá tímido, meu irmão, falar isso? Ele não vai resistir. E nisso, quem ganha é a carta? Não, somos nós. Quem ganha é a família. Quem ganha é a família. Por isso que, se você vê algumas pessoas que têm tido famílias abençoadas, está aí o segredo. Oram juntas, projetam juntas, mas colocam tudo primeiro diante do Senhor. E com temor, o Senhor vê esse coração deste casal e abençoa os seus celeiros.
Quem está entendendo a palavra, diga amém. Quem está feliz, diga eu estou feliz com Cristo. Aleluia. Então, quando a gente entende isso, meus irmãos, a gente vê que essa bênção se manifesta em paz, alegria, prosperidade, na presença contínua de Deus no nosso lar. Portanto, a gente esquece muito de uma coisa: servir a Cristo, como eu disse na última mensagem, é muito simples. Nós temos um manual, a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela diz simplesmente para a gente seguir os mandamentos do Senhor. No telão, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6 diz: obedeça aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. O ensinamento desse Salmo 128 ensina que o temor do Senhor é o fundamento sobre a qual é a verdadeira prosperidade e paz, e como são construídas tudo isso. Não se trata apenas de prosperidade material que eu estou querendo dizer, mas de uma bênção que esteja sobre em todas as áreas de uma vida familiar, desde o trabalho até os relacionamentos dentro do nosso próprio lar. Quando temos esse relacionamento estável, quando falamos algo para o nosso filho, ele entende que nós estamos fazendo o melhor. Então a parte dele é somente obedecer. Tem filhos aqui? A sua parte só é obedecer o que teu pai fala. Aleluia. Quando os pais vivem em temor a Deus, eles estabelecem um padrão espiritual que guia a família para a bênção de Deus, estabelecida pelo próprio Deus para as nossas vidas. Em Gênesis, nós lembramos o que o Senhor disse, capítulo 12, versículo 2 e 3, aqui no telão diz o seguinte: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Então, existe uma bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a tua vida. Eu creio. Neste mundo moderno, onde tantas famílias enfrentam crises, conflitos e incertezas, é vital lembrarmos que a verdadeira paz e prosperidade vem de uma vida vivida no temor do Senhor. As influências externas podem tentar desviar o foco da família para as coisas passageiras e superficiais, mas este salmo nos convida a centralizar as nossas vidas e lares na presença de Deus. E eu inclusive faço um relato: quando eu recebi esse salmo, eu comecei a estudar ele mais, como uma leitura de reflexão do dia que eu completei o aniversário. E eu refleti, porque eu li esse salmo, é bênção, amém. Mas quando eu li e comecei a me aprofundar mais, eu vi que coisas grandiosas tinha nesse salmo, que eu estou compartilhando com você, igreja, hoje. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração, Pai. Talvez hoje você saia daqui de uma forma diferente, pensando que você é o sacerdote da tua casa, e você tem condições de mudar a história da tua família, e direcionar o teu filho para caminhos abençoados, com temor no Senhor. A paz que o mundo oferece, ela é temporária, e você sabe disso. Enquanto a paz de Deus oferece baseada no temor, obediência, e ela é duradoura, e ela é profunda. Os pais têm um papel crucial de cultivar esse temor do Senhor dentro dos seus lares. É com você, homem. A priorizarem a palavra de Deus, a oração e a vida na igreja. E como eu disse, os seus filhos olharão e seguirão os seus passos. Eles estão plantando sementes que resultarão em uma colheita de paz, alegria e prosperidade. Quando você é um espelho para o teu filho, quando você é um espelho para ele, você faz, ele quer te imitar. Significa que você lançou a semente certa. E como eu disse, pais abençoados, filhos abençoados. Ou eu estou errado? Então é o momento de nós como igreja, nós queremos ver a nossa igreja cheia, mas começa em nós, a sermos esse exemplo para os nossos filhos,
a ser esse nosso exemplo para as nossas esposas, homens. A mulheres, você ser exemplo também para os seus filhos e para os seus esposos. Com essa unidade, com esse andamento em conjunto, numa só fé, num só Deus, nós seguiremos adiante. E somente aguardaremos o retorno da vinda do Senhor Jesus. Amém? Lembre-se que a verdadeira felicidade e contentamento não vem de circunstâncias externas, mas de uma vida vivida em harmonia de Deus e seus propósitos. O que nós aplicamos isso para a nossa vida? A priorizar o temor do Senhor. Como pais e líderes de família, devemos buscar viver o temor de Deus, colocando o Senhor como prioridade em nossas vidas e decisões. Isso significa honrá-lo em tudo que fazemos e ensinarmos nossos filhos a fazerem o mesmo. Isso se chama bênção. Segundo, trabalhar com integridade. A prosperidade vem de Deus e é acompanhada de honestidade e diligência. Devemos buscar a trabalhar com integridade, confiando que Deus abençoará o fruto do nosso trabalho e nos permitirá desfrutar dos benefícios de nossos esforços. Você quer ser abençoado financeiramente? Não tem outro jeito, trabalhe. Não tem jeitinho. Porque o jeitinho que o mundo oferece te leva para os lugares ruins. E você sabe o que é. A gente vê muitas vezes em outras situações. Ganha-se muito lá no mundo. Amém? Mas se perde tudo rapidamente. Mas os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que permanecem para... Confie no Senhor. Não tem segredo. É só confiar em Deus. Só fazer a sua parte. Deus está fazendo a dele. Amém? Terceiro, que eu entendo, cultivar os relacionamentos familiares e saudáveis. Esse salmo destaca a importância de um lar harmonioso. Devemos investir em nossos relacionamentos familiares, cuidando para que nossa esposa e filhos estejam florescendo e experimentando a plenitude da vida de Cristo. Simples assim. Interessante que lá em casa, minha esposa, ela trabalha, levanta de madrugada, mas ela sempre me incentiva, vá aos cultos, quando eu não posso. E esse é o seu papel, esposa. Não aceite quando teu marido deixa de vir ao culto. Mande ele vir ao culto. Esposa, marido, não deixe sua mulher também sozinha não. Tem que trazê-la para o culto, incentivá-la a orar, a buscar, porque isso só vai trazer mais forças e benefícios que vêm dos céus para o teu lar e para o teu casamento. Confiar nas promessas de Deus. Mesmo em meio às dificuldades, devemos lembrar que Deus é fiel em suas promessas. Ele prometeu abençoar aqueles que o temem, e devendo confiar que Ele trará a prosperidade, paz ao nosso lar, enquanto permanecemos firmes em seus caminhos. O que eu concluo com isso? Que esse Salmo 128 nos oferece uma visão clara e esperançosa sobre como o temor do Senhor pode transformar e abençoar uma família. Quando eu tenho um temor, eu traio. Só eu? Quando eu tenho um temor, eu traio. Eu faço coisas erradas. Quando eu tenho um temor a Deus, eu amo a minha esposa. Eu amo meus filhos. O que falta para nós é entender esse temor, que eu volto a dizer, não é medo de Deus, mas é o temor de honrar a Deus com as minhas atitudes. O que está faltando para nós é alinharmos isso, para que possamos ter filhos baseados na palavra de Deus. Aonde estão os nossos Josés? Que eu quero dizer os nossos filhos. Aonde estão as Ruths? Aonde estão essas mulheres? Talvez você está gerando aí, como eu estou gerando um Isaac. Talvez você está gerando um José, que pode ser que ele passe por dificuldades, mas lá na frente Deus fará dele um governador. A família é a base de tudo. É a base de todas as coisas. Entenda isso. Na presença e na bênção de Deus,
em nossas vidas, conseguiremos vencer toda e qualquer cilada que o diabo tenta contra nossas famílias. Quando uma família escolhe viver em temor ao Senhor, seguindo os seus caminhos e confiando em suas promessas, ela se torna um reflexo da graça e da bondade de Deus para o mundo ao seu redor. Como eu disse, o teu filho, ele vai gerar opiniões. Presta atenção aqui em mim. Que possamos nos comprometer a viver de acordo com esses princípios, buscando honrar a Deus em nossas famílias, e confiando que Ele abençoará com paz, prosperidade e alegrias duradouras, não passageiras. Eu queria que os homens tomassem uma posição agora como Josué tomou. Eu queria que você, meu irmão, declarasse comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode aplaudir a Jesus. Mais algumas coisas importantes para vocês, pais, mães e filhos. Vamos começar pelos filhos. Tem filhos aqui? É com você. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Filhos, obedeçam seus pais. Isso é a palavra de Deus. Vou repetir. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Ouviram, filhos? Você quer ser abençoado, ter um futuro abençoado? Principalmente os mais jovens. Honra o teu pai e tua mãe. Obedeçam a eles. Deus que escolheu eles para ser os seus pais. Não foi o mundo que escolheu. Portanto, Ele tem uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Ele é o teu sacerdote. Ele cuida de você. Ele pensa em você 24 horas. Quando Ele diz não, ou sua mãe diz não, entenda que esse não vem da vontade da carne dele, mas vem do Senhor para a tua vida. Filhos, obedeçam e terão vidas abençoadas. Mulheres, agora é com vocês. Provérbios capítulo 31, do versículo 10 ao 12 diz: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança, e nela nunca lhe falta coisa alguma. Ela só faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Precisa ministrar algo sobre isso? Leia na sua casa. Mulheres, vocês ouviram isso? E para você, mulher, que não tem o seu marido na igreja, tem alguma aqui? Tem uma palavra para você. 1 Pedro capítulo 3, do versículo 1, diz o seguinte: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem a palavra, pelo procedimento de sua mulher. O que ele quer dizer? Seja um exemplo para ele. Nós já vimos alguns testemunhos muito parecidos, de pessoas que oraram pelo seu cônjuge, e ele não conhecia Cristo, mas ela perseverou, ela buscou, ela foi o exemplo dentro de casa. E o que aconteceu? Ele se converte. Eu conheço um exemplo de um senhor que a igreja já estava orando, não é aqui da nossa igreja, a igreja já estava orando pelo menos há 15 anos por ele. E a esposa um dia decidiu querer se separar, porque quando ela chegou em casa, ele falou muitas besteiras sobre a igreja, e ela ficou triste. Mas ela sempre foi um exemplo de mulher que orava, ia para os cultos de oração, ia para o monte, fazia campanhas, jejuava, colocava louvores em casa, e ele só queria saber de boteco.
E aí ela chegou para o pastor e falou: pastor, eu quero me divorciar. E eu louvo a Deus pela vida desse pastor, que eu conheço muito bem, porque ele luta para que as famílias não se separem, para que não haja separação no casamento. E na mesma hora eu presenciei isso. Ele começou a digitar algumas coisas no computador, e ele pediu para que eu tirasse lá a impressora, o papel que tinha saído da impressora, e ela falando. Aí ele falou: está aqui, meu irmão, estou te entregando a carta para que você procure uma igreja, um pastor que possa orar por você, porque durante 15 anos essa igreja não tem servido então para a tua vida, porque nós temos orado, confiado no Senhor, temos feito visita na sua casa, e simplesmente você tomou uma decisão que é sua, você quer se separar. Então fique na dispensação a partir de agora. Ela largou a carta e saiu chorando, gritando. E no domingo, quando estávamos levando a palavra naquele lugar, eu não conhecia esse homem, mas eu vi um homem entrando, e ele sentou lá no cantinho, do lado aqui esquerdo, e ela estava na frente. E durante a palavra, no final, fizemos o apelo, e dentre outras pessoas, ele veio à frente, e hoje ele é um servo do Senhor. Esse é o papel fundamental de quem confia em Deus. Aquele pastor poderia ter abrido mão do sonho de uma família, mas ele mostrou que ela estava errada. Ou seja, as suas orações estão sendo ouvidas por Deus. Você crê nisso? Maridos, para você agora. Do mesmo, 1 Pedro capítulo 3 versículo 7. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Tome muito cuidado, porque muitas vezes a gente maltrata as mulheres, a gente deixa que elas realizem os sonhos delas, a gente acha que temos aquele negócio de ficar mandando, e Deus não ouve a nossa oração. Isso está na Bíblia. Como esse Salmo 128 termina, no versículos 6 e 7, que nós não lemos. Para você, família, que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os seus filhos dos seus filhos, que haja paz em Israel. Vamos ficar em pé.